Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo aí o final da Copa do Brasil, né? O Corinthians acabou perdendo pro Flamengo nos pênaltis, depois de 1-1, e o Flamengo se sagrou campeão da Copa do Brasil, né, cara? Só pra adiantar, se vocês estiverem esperando alguém aqui esbravejando, xingando o time todo, elegendo o vilão, não vai ser a pegada desse vídeo não, tá? Eu acho que tem até mais pontos positivos do que negativos do Corinthians, né? Primeiro, o cenário, né? É um ano de reconstrução do Corinthians, chegou algumas peças ano passado, né? O Corinthians aí que vive uma crise financeira e aos poucos vem tentando se reestruturar, trazendo bons jogadores, né? Trazendo uma comissão técnica diferente. Então, é claro que a gente fica triste, né? O time lutou muito aí por essa Copa do Brasil e seria legal, né? Pra começar, né? Um novo ano, uma nova... Um projeto, né? Dar um start legal, né? Mas enfim, acabou não vindo o título, né? Mas o Corinthians tá conseguindo aí atingir esses objetivos, né? Para se manter bem, para continuar no topo, né? Nas próximas temporadas. Enfim, semifinal de Campeonato Paulista, que é a obrigação, né? Dos times grandes de São Paulo. Tá no G4 do Campeonato Brasileiro, acabou chegando nas quartas da Libertadores e na final da Copa do Brasil, né? E acabou perdendo para simplesmente talvez o melhor time da América do Sul, né? Pelo menos em poderio financeiro e de elenco, né? Corinthians aí que a gente briga, né? E vem todos esses anos criticando a diretoria justamente por achar que o Corinthians também deveria estar nessa situação do Flamengo, né? Porque tem tanto poder, né? E tanta forma de arrumar dinheiro quanto o Flamengo, né? Por causa da quantidade de torcedores, enfim, né? Onde está inserido, né? Aqui em São Paulo. Então, a nossa briga é para ver o Corinthians também tão forte quanto o Flamengo, pelo menos. Nossa, até maior, né, cara? Mas enfim, né? E sobre a final, o jogo em si, desde que saiu lá, que o Flamengo tirou o São Paulo, o Corinthians tirou o Fluminense, quando você viu ali o, a chave desenhada da Copa do Brasil, você falou, pô, o Corinthians pode chegar na final, né? E provavelmente ia pegar o Flamengo na final. Então seria um páreo duríssimo conseguir esse título. Mas o Corinthians, ele fez o que tinha que fazer, chegou na final, com todas as adversidades, né? Jogou bem a Copa do Brasil, conseguiu placares excelentes, né, contra o Fluminense, Atlético Goianiense, Santos, né, uma força imparável em casa, né, e enfim, e sobre a final mesmo, pô, desde o primeiro dia o Corinthians ele jogou uma final, né, fez pressão na arbitragem quando tinha que fazer, obviamente foi uma estratégia, o Duílio e a diretoria do Corinthians não tem esse costume, né, de ficar criticando publicamente a arbitragem e tudo mais, e você pega o time do Flamengo que é bem mais forte que o time do Corinthians, né, cara, você tinha que usar todas as artimanhas possíveis. Eu achei interessante, acho que o futebol também se ganha muito no extracampo também, nos bastidores. Enfim, o Corinthians sabia, o torcedor sabia, a mídia sabia, a comissão técnica, a diretoria sabia que era muito difícil conseguir arrancar esse título, né? E o Corinthians usou todas as artimanhas possíveis, né? Fez lá a briga com o Goiás para ter a fiel torcida em Goiás, né? Acabou se aproveitando de ter uma semana de descanso. Eu não acho que isso foi, como é que fala, planejado, né, para não ter o jogo contra o Goiás, mas dada a situação acabou sendo positivo, né? Acabou tendo uma semana cheia cheia de descanso, né? E o Flamengo acabou o jogo contra o Galo no fim de semana, né? Ou seja, o Corinthians, como eu disse, arranjou o cartão amarelo com o Gomes lá na Neoquímica Arena na volta, então, assim, fez o que pôde, cara. E conseguiu levar o jogo para 90 minutos, né? Descartou a final em São Paulo. O VP mesmo, quando ele saca o Renato Augusto e o Roger Guedes naquela partida que a gente ficou puto com ele, mas aquilo fez o Corinthians sobreviver, né? Porque o Corinthians estava mal naquele jogo, poderia perder, estava com pouca recomposição, né? E aí ele sacou os dois, entrou o Juliano Vital naquela oportunidade. O Corinthians teve mais um jogo, né? Diminuiu, né? A chance de perder o campeonato. E aí chegou o grande dia, né? E aí o VP, cara, e assim, eu acho que é normal esse tipo de coisa acontecer, tá? Por mais que um time seja muito forte e o outro não esteja no mesmo nível desse time mais forte, quando você joga muitas vezes, a tendência é que pelo menos a equipe que é mais fraca, né, ela consiga dar um trabalho, né? E essa era a quarta partida, né? Quinta partida no ano entre Corinthians e Flamengo. O Corinthians acabou vencendo na Neoquímica Arena pelo Brasileirão por 1-0, mas as partidas de mata-mata não tinha feito nenhum gol, né? Então, o que a gente esperava é que o VP teria um plano, né? E ele teve, né? A ponta direita do Corinthians sempre foi
um ponto negativo, né, nesse time, né, com o Adson, com o Gustavo Silva, ele meteu uma linha de 5 lá atrás, né? Acabou sacando esse ponta, fechou uma linha de 5, né? Acabou fazendo uma linha de 3 zagueiros ali com Gil, Balbuena e Fábio, né? O Cássio no gol, obviamente. Na lateral direito, o Fagner. Na lateral esquerda, o Lucas Piton, né? Nas alas, né? Fechando o meio ali, o Duqueiroz e o Fausto. Um pouco mais à frente deles, né? O Renato Augusto. E com 2 atacantes, né? Roger Guedes e Yuri Alberto. Foi uma espécie ali de 5-3-2, né? Enfim, uma proposta diferente. Deu para entender perfeitamente o que o Vitor Pereira queria. Acho que ele quis uma maior sustentação para poder usar suas armas de fogo, né? O Corinthians, ele chega... As chances que ele tem jogando é gente, geralmente com o Guedes, com o Yuri Alberto e com o Renato, né? Então ele viu também, que foi a crítica que o pessoal fez, que não dava para ganhar o jogo sem esses caras, mas ele também tinha o ponto dele, né? Não era um ponto burro. Ele precisava que o Corinthians não perdesse, né? Para poder ganhar eventualmente, né, cara? Enfim, o Corinthians fez uma marcação alta no começo do jogo, né? O Santos trabalhou. É impressionante, né? Como o Corinthians ele não ofereceu muito perigo para o Santos em todos os jogos, né? O Santos geralmente só encaixa, não tem muita dificuldade, né? E logo no começo da partida, né? Numa excelente jogada do Flamengo, o Corinthians estava bem até, tá? Mas eu achei que foi muito brilhantismo do Flamengo ali, achar o passe ali, acho que foi o Arrascaeta, achou o Everton Ribeiro, que deu de primeira pro Pedro, que não estava impedido, saiu o cara a cara com o Cássio e fez 1-0 pro Flamengo logo no começo do jogo, acho que eram 5 minutos, né? E o Flamengo tentou se crescer, mas o Corinthians acabou fechando bem os espaços, né? Não dando muitas oportunidades para o Flamengo nesse primeiro tempo, né? Teve um gol que o Gabriel fez, mas estava impedido. E na maior parte do primeiro tempo o Corinthians teve a posse de bola, né? Depois uma mini pressãozinha, né, do Flamengo após o primeiro gol. O Corinthians, como sempre, não tem muitas chances criadas na partida, né? Essa partida é diferente das outras. Você vê o Corinthians tinha um bom espaço no meio-campo ali com o Renato. Até porque o Flamengo fornece muitos espaços nessa formação no 4-4-2, né? E você fala assim, pô, não tá tudo perdido, né? O Corinthians não tava tão apático, né? Como geralmente joga fora de casa. O Corinthians foi pra cima, tentou as suas jogadas, né? O Davi Luiz foi muito bem em cima do Roger Guedes, né? Não permitiu que ele jogasse quase nada no primeiro tempo. E em contrapartida, o Yuri Alberto deu muito trabalho pro Léo Pereira, né? Deu um calor desgraçado nele. Teve uma metida de bola do Duqueiroz, né? Um bolão pro Roger Guedes que ele acabou furando no primeiro tempo. Logo na sequência do gol do Flamengo, tá? O Duqueiroz jogou muito bem, tá? Esse primeiro tempo, tomadas de decisões assertivas, né? O Duqueiroz que vinha jogando muito mal, esse primeiro tempo ele jogou muita bola, tá? O Duqueiroz, o Renato jogou muito futebol também, né? O Renato chamou a responsabilidade, ele pegou a camisa lá e falou assim, aqui é Corinthians, né? Vou representar, deu o máximo que pôde, carrinho, dedicação, jogou muito o Renato Augusto, né? Por outro lado, o Piton não apoiou muito bem, né? Tava sempre um período ali atrasado, né? Ou adiantado nas jogadas. O Renato cobrou bastante ele ali, né? Enfim. E o Corinthians teve algumas finalizações com defesas tranquilas do Santos, né? Chutes de fora da área com o Fausto, com o Renato, que ele encaixou com tranquilidade. Teve uma bola que o Renato brigou muito no meio campo, que o Roger Guedes acabou finalizando, né? No bate-rebate lá depois. E o Santos fez uma boa defesa. E o que me incomodou nesse primeiro tempo foi, às vezes o Balbuena queria sair, né? E o Balbuena, ele geralmente faz o zagueiro pelo lado esquerdo, né? E ele tava tentando dar os passes de perna esquerda. Geralmente, quando ele dá o passe de perna esquerda, ele é desarmado, né? E outra coisa também que me irritou muito foi os escanteios que o Renato acabou desperdiçando, né? O Corinthians teve muitos escanteios durante o jogo, né? E todos tentavam pegar no primeiro pau, sem muito sucesso. Era sempre no pé, do lado do pé do Renato, né? Ou seja, ele ia bater para fora, né? Não bate fechadinho, né? Então a zaga do Flamengo teria muita tranquilidade, né? Tanto é que as jogadas que ele tinha ali o ângulo para bater fechadinho, a zaga teve mais problemas, cortava e tinha um novo escanteio, enfim. Eu achei que o Corinthians poderia ter aproveitado melhor essas situações. Isso no jogo todo, tá? Aí pro segundo tempo, né, virou 1-0 pro Flamengo. O Corinthians, ele veio com uma substituição, veio com o Adson no lugar do Lucas Piton, voltou pro 4-3-3 original do Corinthians, né? E o Corinthians continua em cima do Flamengo, tá? O Corinthians empurrou o Flamengo pro campo de defesa. Foi uma situação nova, né, nesses confrontos. O Corinthians pouquíssimas vezes conseguiu colocar o Flamengo numa situação que o Flamengo estava acuado, né? E hoje, quase o jogo todo, né, o Corinthians teve muito mais posse de bola, mas sempre muito estéreo, né? Às vezes o Corinthians, você vê que falta ali um cara para ajudar mais o Renato, né, numa velocidade um pouco mais acima, né? Às vezes o Fausto, o próprio Du, precisa pisar um pouco mais na bola. Às vezes quando é para chutar, não chuta, segura mais um pouco, tenta preparar mais a jogada, né? Enfim, esse foi o grande pecado do Corinthians, né? E o Flamengo, por sua vez, no segundo tempo, ele abusou bastante dos contra-ataques, nas roubadas de bola. Como o Corinthians tinha muita posse de bola, quando perdia a bola sempre gerava, né, um perigo muito grande
do Flamengo, né? O Cássio fez uma defesa espetacular numa metida de bola que o Gil não conseguiu acompanhar, acho que com a Arrascaeta. O Cássio fez uma puta de uma defesa. Enfim, teve outra jogada também que acabou saindo o gol do Flamengo, que o Gabigol estava impedido. Mas foi sempre nessas tomadas de bola e transição rápida do Flamengo, né? De resto, o Corinthians teve muito mais posse. Mas como eu disse, finalizações que sempre o Santos pegava numa boa. Exceto uma, num cruzamento do Adson, que encontra no segundo pau o Roger Guedes, ele perde um gol sem goleiro ali, né? Ele pega meio de canela e tal, né? Enfim, uma chance incrível que o Corinthians perde, né? E aí depois o VP substitui, né? Ele troca o Roger Guedes pelo Matheus Vital e troca o Duqueiroz pelo Juliano, né? O Corinthians cresce de rendimento, né? Continua mantendo mais a posse de bola. E finalmente o gol do Corinthians sai, né? O gol do Corinthians sai no cruzamento do Fábio Santos, se eu não me engano. Ou foi do Yuri Alberto? Acho que foi do Yuri Alberto. Ele cruza, o Fábio desvia, né? E aí acho que o Adson briga do segundo pau e o Juliano acaba fazendo o gol. O Juliano teve uma estrela muito grande nessa Copa do Brasil, acabou sendo artilheiro lá do Cano, né? Fez gol em vários jogos, né? Fez 2 contra o Santos, fez gol contra o Fluminense, enfim, contra a Portuguesa mesmo, né? O Juliano teve uma grande estrela nessa Copa do Brasil, né? Enfim, e o Corinthians até deu a sensação que poderia virar, né? Depois o Adson sente, entra o Gustavo Silva, depois também o VP substituiu o Fausto pelo Maicon, né? E o Corinthians ali traçando, né? Batalhando, suando sangue, todo mundo correu muito, brigou muito. Poderia ter tido um final épico o Corinthians, né, cara? Levou essa final que parecia improvável o Corinthians vencer, né? Saindo no placar atrás no campo adversário, né? Consegue buscar empate, consegue jogar melhor que o Flamengo, consegue meio que conseguir ter a posse de bola, né, em relação ao Flamengo. Mesmo o Flamengo, acho que tendo as melhores oportunidades para matar o jogo, o Corinthians ele conseguiu equivaler, né? O VP com a estratégia dele ali conseguiu de algum jeito nesses 2 jogos trazer o grande jogo, né, pro Flamengo ali. E deu o trabalho o máximo que pôde, né? Até deu a sensação que o Corinthians poderia forçar mais nesse segundo tempo e conseguir virar o jogo, né? Mas enfim, acabando pros pênaltis, né? Nos pênaltis o Corinthians sai bem, né? O Fábio Santos guarda e o Cássio pega o primeiro pênalti, né, do Flamengo, gigante. Depois a galera do Corinthians todos faz os gols, né? O Alberto, o próprio Renato, o Juliano, né? Toda essa galera faz os gols e o Fagner acaba perdendo um dos últimos pênaltis, né? Pro travessão. O Fagner que teve várias disputas de pênalti que ele acaba isolando, né? Ele acaba sendo marcado por isso, né? Por perder muitos pênaltis nessas disputas de pênaltis decisivas, né? O Fagner geralmente é o elo ali que sempre acaba perdendo os pênaltis do lado do Corinthians, né, cara? Enfim, já fez também, mas a gente lembra de várias situações onde ele perdeu, né? O Flamengo acaba empatando a série e nas alternadas o Matheus Vital acaba perdendo o último pênalti do Corinthians, né? No 5-5, né? O Maicon faz antes, né? Do Corinthians. E nos pênaltis o Vital perde mais um. E o Flamengo guarda o dele, né? Acabando 6-5, o Flamengo venceu o torneio, né, cara? Enfim, o que fica, cara? O que eu acho que fica? O Corinthians, ele tinha que voltar, né, para a próxima Copa Libertadores. Como eu disse, está num começo de reestruturação, a gente tem algumas dúvidas, né? Mas eu acredito que financeiramente o Corinthians ele pode ter poder para o próximo ano. Eu sei que talvez a dívida esteja alta ainda, mas não tem como você pegar todo o dinheiro e pagar de uma vez, né? Você tem ali dívidas mensais com os jogadores, né? Fora que você tem que manter uma equipe qualificada, né? Então vamos ver como é que o Duílio se porta. O Duílio teve alguns erros durante o ano, talvez na montagem do elenco velho, talvez um pouco fora da estrutura onde o Vitor Pereira, que foi contratado no meio da temporada, né? Sem dar a pré-temporada, que tipo, tentaram focar no Silvinho, né, mano? O Silvinho, no meu modo de ver, fez um ano legal em 2021, não tinha muito o que fazer, mas teria que trocar para 2022. Acho que precisava de algo a mais. O Corinthians acabou descartando essa possibilidade e demitiu ele com 3 jogos, jogando no lixo a pré-temporada. Depois o VP chega, você já conhece a história, né? Então, assim, as preocupações que eu vejo do Corinthians aí para 2023 o Maicon tá emprestado, ele vai ficar, vai conseguir comprar o Maicon. O Yuri Alberto, que joga demais, tá emprestado também, vai conseguir comprar o Yuri Alberto. Como é que fica o Roger Guedes? O Roger Guedes fica pro próximo ano? Tomara que sim. Você tem o Renato Augusto. Quanto tempo ele tem de carreira ainda? Jogou muito hoje, mas precisa de uma preparação grande para ele jogar esses grandes jogos, né? Você tem o Paulinho, que a gente não vai saber como vai voltar, uma lesão de joelho, geralmente o cara não volta legal. Enfim, você tem a questão dos veteranos, né? E o principal, o Vitor Pereira, né? Que você não sabe se vai ficar, se vai, que tem o problema da família dele, né? Então, eu acho que o que fica é isso, cara. Por isso que eu não vou taxar vilões. Eu achei que o Corinthians deu o que podia, cara. Fez tudo o que podia.
levou até além do imaginado, né? Pela grande parte da mídia, dos torcedores dos rivais, né? Trouxe o grande jogo pro Flamengo, como eu disse. Teve estratégia. Pecou nos detalhes, né? O pênalti não foi dado em Itaquera. Enfim, o Guedes perdendo esse gol ali sem goleiro. Poderia ter sido diferente, né? O Fagner, talvez um outro cara batendo pênalti. Talvez o Gil que fez na Bomboneira, né? Bateu mal pro caralho, mas fez, né? Não sei. Não sei. Pra mim foi detalhes, tá ligado? Que contra um grande time, o Flamengo recheado de estrelas, né? A chance de ter mais sorte é maior, né, cara? Porque a qualidade dos caras ali, o improvável acaba acontecendo, né? E agora é ver se o Vitor Pereira fica, né? E o Corinthians tem que definir isso o mais rápido possível, cara. Não pode perder outra pré-temporada. E vamos ver como vai ser os alvos do mercado, né? Eu vejo ainda que o Corinthians precisa de umas 2 ou 3 peças a nível titular, sabe? Precisa de um ponta-direito mais rígido. Precisa de mais um meio-campista estilo Fausto, mas ele como segundo homem. O Duqueiroz está em evolução ainda, precisa de um cara mais experiente, talvez, que venha para jogar. Eu ainda acho a lateral esquerda do Corinthians um problema. O Fábio renovou aí. O Fábio, puta jogador histórico do Corinthians. Hoje jogou muito, ele e o Gil jogaram demais, demais, demais. Mas o Corinthians precisa de mais peças, tá? Pra poder competir com esse Flamengo. Eu acho que assim, hoje foi a prova que dá pra jogar, só que tá no limite do Corinthians, né? O Corinthians precisa de ter mais uma sobra aí para ter uma margem de crescimento, né? Então você precisa de alguns reforços, principalmente mais um meio-campo ali decente e mais um ponta-direita a nível titular, a nível Roger Guedes, Yuri Alberto. Eu sei que é difícil de procurar, mas é trabalho da diretoria, né? De resto, eu acredito que o Corinthians deva conseguir essa vaga da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Tem algumas partidas em casa ainda, né? Você tem o Atlético Mineiro em casa, tem o Ceará em casa. Quem mais tem em casa? Depois eu vejo aqui, mas enfim. Pega o Flamengo ainda, que talvez pode estar conectado aí na final da Copa Libertadores, né? Tem o clássico contra o Santos. Vou até dar uma olhada aqui, mas eu acho que dá pra conseguir essa vaga na próxima Libertadores, que é o principal foco, né? Jogar a competição, a maior competição do nosso continente e continuar forte, né? Continuar a marca grande ali, né? Pra conseguir atrair jogadores e tudo mais, né? Deixar a marca exposta, né? Enfim, é triste, cara. Você fica chateado. Perder nos pênaltis nunca é legal, né? Perder qualquer coisa não é legal. Mas você vê que chegou tão perto, né? Então, tava tão. Você conseguia ver a taça ali, né? Depois do gol do Juliano. Depois de toda a briga que teve, né? Toda a trajetória que foi tão legal, né? Mas é futebol, né, cara? Agora é pensar aí no próximo ano praticamente, né? Segurar essa vaga na Libertadores, ó. Tem o Santos fora já no sábado. Aí tem o Fluminense em casa, pega o Flamengo fora, tem o Ceará em casa, o Curitiba fora e o Galo em casa, né? Então é pelo menos focar em 7 pontos aqui jogando em Itaquera e ver se consegue vencer o Curitiba fora. Até o próprio Flamengo, né, que vai estar desligado. Acho que vai ser um jogo difícil contra o Santos na Vila, né? Que eles estão pressionados também, meio de tabela ali, né? Não tá nada legal. E agora é isso, pessoal. Mas triste, porém orgulhoso do time, tá? Não consigo taxar aqui vilões. Claro que o Fagner eu achei que não jogou muito bem o jogo todo também, não me agradou muito nas tomadas de decisão. Mas cara, não vou taxar vilão, tá? Não consigo. Não consigo, sinceramente. Só fico com sentimento de tristeza mesmo, mas orgulhoso, né? Orgulhoso de todo o trabalho que a Fiel fez, que o time fez. E enfim, agora segue, né? O Corinthians é isso. Sábado a gente tá puto de novo, tá feliz de novo, e é a vida que segue. Enfim, Fiel, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians.